Olá, senhores! Bora lá para a questão 4 dessa aula 12. Fala o seguinte, ó. Uma carga elétrica pontiforme gera um campo elétrico nos pontos P1 e P2 da figura a seguir. Desculpa. A figura a seguir mostra setas que indicam a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesses pontos. Contudo, os comprimentos das setas não indicam os módulos desses vetores. O módulo do vetor campo elétrico no ponto P1 é de 32 volts por metro. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P2, também em volt por metro. E ele garantiu para nós que agora o vetor do campo você não vai poder usar o tamanho do vetor a referência dos quadradinhos. Eles não estão em escala. Escala apenas as distâncias. Mas olha que bacana. O mais importante é a gente entender o seguinte. Uma carga elétrica está gerando esses dois vetores campo elétrico, senhores. Isso significa que se a gente traça um alinhamento dessas cargas, desses campos, ó, desses vetores campo elétrico, até eles se cruzarem, obviamente que eles têm que cruzar no mesmo ponto ali, onde vai determinar onde está a carga para nós, certo? Por quê? Porque é apenas uma carga que está gerando o vetor campo elétrico aqui para nós. Ele garantiu isso para nós. Então, se a gente olhar aqui, ó, o cruzamento das direções, né, desses dois vetores, dá exatamente nesse ponto. Isso significa que aqui está a nossa carga, que eu vou falar que vale Qzão, e que obviamente é positiva, já que nós estamos vendo que as linhas de força do campo elétrico, os vetores campo elétrico, estão saindo dessa partícula. Bom, o que eu vou precisar observar agora é qual a distância que essa carga está tanto do ponto 1 como do ponto 2. Então olha aqui que bonitinho. A distância que essa carga se encontra do ponto 1 é esse Dzinho aqui, ó. Eu vou chamar de D1. E se você olhar na figura, esse D1, ele é a diagonal de um quadrado com lado 2 quadradinhos por 2 quadradinhos. Estão observando aqui? Então, ó, o D1, ele é a diagonal de um quadrado de lado 2 por 2. Então, nós vamos poder falar que esse D1, ele representa para nós aqui, ó, o lado do quadrado, que é 2, vezes raiz de 2 quadradinhos. Vamos pegar os quadradinhos como referência. Tudo bem? Esse campo E1, vamos chamar aqui esse campo de E1, nós vamos poder calcular a partir da formulinha do campo elétrico, que nós sabemos que é o K, o módulo de Qzão, sobre a distância ao quadrado. Então, o E1, olha lá que bacana, vai ficar o K vezes a carga, que é Qzão, dividido pela distância entre ele, a carga, e o ponto P1, que nós acabamos de ver que a distância D1 que vale 2 raiz de 2, só que tudo isso ao quadrado. Então, vamos ficar aqui, ó, eu já vou passar essa distância para o outro lado multiplicando, tá? E aí já vou fazer a distributiva, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 2 ao quadrado fica 2. Tudo isso é igual a K vezes Q. Ih, peão, eu não entendi a conta, olha lá, ó. Nós já desenvolvemos o quadrado aqui, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2, 8. E eu passei já multiplicando, 4 vezes 2, que é 8. Só que eu vou deixar assim, ó, Kzão é I1 igual a vezes 4 vezes 2. Agora, para o campo P2, eu vou chamar o campo P2 aqui de vermelhinho, ó, nós vamos analisar a distância D2 entre a carga e o ponto P2. Percebo que essa distância D2 é só contar quadradinhos, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 quadradinhos para nós. E, portanto, nós vamos poder falar que o E2 é o K vezes Qzão, porque é a mesma carga e está no mesmo meio, dividido pela distância, que vale 4 ao quadrado. Aí, esse 4 ao quadrado, que é 16, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar o E2 vezes 16, tudo isso igual a Kzão. Como o Kzão de um lado é igual ao Kzão do outro, eu vou poder falar que o E2 vezes 16, que eu encontrei no vermelho, é exatamente igual ao E1 vezes o 4 vezes 2, que eu vou colocar como 8, certo? Só que olha que bacana. O campo elétrico no ponto 1, que é o que nós chamamos de E1, nós sabemos o valor, né? Ele falou que vale 32 volts por metro. Tudo isso vezes 8. E agora, ó, 32 dividido por 16, que passaria dividindo, dá 2. E 2 vezes 8, a gente chega aqui, o E2, ele vale 16 volts por metro.
Bom, percebo que deu um valor menor justamente porque a distância dele é um pouco maior. E dessa forma, a gente encontra o campo aí de 16 volts por metro, o equivalente também a 16 newtons por coulomb para nós. Fechou, galera? Grande abraço a todos.